Isto é um preâmbulo, porque basicamente é só dar-vos conta do programa no caminho que fez. Sim, as motivações da construção deste programa foi criar uma resposta de acesso alargado, introduzir um bocadinho esta perspectiva da acessibilidade. Portanto, é uma questão ética garantir que, à partida, a saúde proporciona a todos o acesso generalizado a uma abordagem preventiva. Depois, criámos personagens porque a questão da identificação é essencial e, portanto, criámos 9 personagens diferentes que têm a ver com culturas juvenis e envolvemos os jovens na construção destes personagens. A partir do momento que tínhamos personagens, criámos histórias em torno de cada um. Portanto, cada um dos personagens é o personagem principal de uma das histórias. E, portanto, no fundo, criámos 9 narrativas e que são narrativas que se adequam a diferentes fases de desenvolvimento. Porquê? Porque os personagens estão em diferentes fases de desenvolvimento. Cada narrativa é aplicada num programa de 7 sessões de 90 minutos, que acontecem ou semanalmente ou quinzenalmente. Esta história é uma história que foi criada para se tornar acessível a partir da rede e, portanto, qualquer profissional, qualquer pessoa, pai, pode pegar nesta narrativa e aplicá-la. Todos os conteúdos que são trabalhados nesta narrativa aparecem dentro da narrativa. Portanto, as perguntas estão dentro da história. Então, o que é que eu vos posso dizer desta história nos minutos que se seguem? Por um lado, que de facto ela foi concebida para poder adaptar-se a múltiplos contextos. Como eu já vos disse, o educativo mantém-se, portanto, aqueles professores que estão a aplicar à distância e que têm a sua turma ligada a si online, podem aplicar esta narrativa partilhando o ecrã e indo conversando com os jovens e perguntando aos jovens ou pedindo que os jovens tomem decisões, façam os seus comentários, etc. Como vocês poderão ver na exploração da narrativa, há conteúdos que são conteúdos pedagógicos e informativos que continuam a estar dentro da narrativa, portanto, aspectos que, do ponto de vista que a Direção-Geral de Saúde consideram essenciais que sejam partilhados por toda a comunidade, estão dentro da narrativa. E o mestre de jogo, no contexto educativo, pode ir ao encontro precisamente desses aspectos mais informativos. O animador de grupos, que está a trabalhar com o seu grupo à distância, pode igualmente usar esta história como forma, sobretudo, de fazer com que as pessoas conversem entre si. Portanto, aqui não está tão centrado e tão preocupado com a informação, provavelmente está a utilizar este recurso muito mais para gerar dinâmica de grupo. Em contexto terapêutico faz todo o sentido, os jovens estão em sofrimento, estão a trabalhar com os seus terapeutas, querem discutir o assunto, podem discuti-lo de uma forma mais informativa ou mais formal, o jogo permite-lhes que eles possam estar a fazer exatamente o mesmo trabalho, mas com um enredo. Qual é a grande vantagem? É que é muito mais fácil falar sobre coisas que se passam dentro de mim na terceira pessoa, portanto é sempre uma questão do personagem, é o personagem que está a pensar assim, não sou eu, portanto eu estou-me a proteger, mas ao mesmo tempo estou a aprender um conjunto de coisas que são importantes depois para as decisões que eu quero tomar no meu dia-a-dia. Finalmente, o contexto familiar. Obviamente, aquilo que se espera da aplicação em contexto familiar tem que ser completamente diferente. Estamos a falar não propriamente de uma aplicação que eu imagino que possa ter várias sessões. É difícil imaginar uma família a jogar muito tempo a mesma história, ao contrário daquilo que eu diria que será o trabalho que pode acontecer no contexto educativo, no contexto terapêutico e no contexto de animação, que a história pode ser explorada ao longo de várias sessões. Com a família, diria que é um serão. Ou seja, estamos uma hora e meia à conversa à volta do jogo. E, portanto, os pais e filhos têm visões diferentes. Em alguns casos, até são os pais que não compreendem o que está ali a ser posto, são os filhos que estão a explicar. Outras vezes são os pais que estão a dizer, olha, se calhar não é bem assim. E, portanto, é, digamos assim, como eu vos disse, um pretexto para uma conversa que não pode ser nem moralista, nem de imposição. Ok, já estão a ver as primeiras imagens da nova narrativa e eu devo dizer que assim, quando a história começou, a história tinha só o João, era a história do João. O João, que é também conhecido por Patas, está de facto numa situação de grande tensão e toda a história rodava à volta da visão do João. E, obviamente, fomos recebendo feedbacks de dizer, mas o João é rapaz, o João tem uma visão das coisas que é típica dos rapazes. Há muitas coisas de rapariga que o João não está a pôr ali na história. De maneira que surgiu a versão da Maria. Vem precisamente proporcionar esta questão as questões de género. Proporcionar a possibilidade de que o jogador, quando vai jogar, possa escolher jogar enquanto João ou jogar enquanto Maria.
Ok, identificação com os personagens. Portanto, como veem, há um momento da história em que o João e a Maria se apresentam. Se vocês clicarem nas áreas em que podem ter acesso ao conhecimento, ficarão a saber mais informação sobre a Maria e mais informação sobre o João. E no texto da apresentação da Maria e do João, vocês vão ver entrar informações sobre o Covid e informações sobre o confinamento. Ok? Uhum. Depois de apresentarem o João e a Maria, de se apresentarem o João e a Maria, eles desafiam-vos a conhecerem os restantes amigos. E, portanto, vocês vão encontrar mais 7 perfis. Ok? E, enquanto aplicadores, enquanto mestres de jogo, vocês podem explorar os 7 perfis. Podem estar ali à vontade uma sessão inteira só a ver perfis. Não é? Como se fosse Facebook, quem é esta pessoa, quem é aquela, Uhum. quem é aquela. Alguns miúdos são capazes de deixar isso uma seca e dizer assim, epá, isto é muito perfil, eu estou já farto de ver pessoas. O que vocês podem dizer ali é dizer, epá, escolham aqueles que vocês acham que simpatizariam mais. Olhem para as caras e dizem, com quem é que vocês se sentem mais próximos? Então explorem esse, vejam lá se de facto bate certo a parte de imagem com a parte de conteúdo, não é? Ou então Uhum. podem fazer outra coisa diferente, quer dizer, ok, se vocês já veem ali um bocadinho da apresentação, acham que ele é parecido com alguma pessoa que vocês conheçam? Há entre os vossos amigos alguém que seja parecido com esse? Querem explorar esse porque é parecido com algum dos vossos amigos? Portanto, vocês não têm, novamente eu volto a chamar a atenção, têm muito conteúdo dentro da história. Não têm que ir a todo lado. O pop-up, que é esta coisa verde que aparece, fornece sempre ou instruções ao aplicador ou informação ao jogador. Ok? E, portanto, está lá e vocês vão encontrar ao longo de toda a aplicação sempre pop-ups que vos vão ajudando ou com mais informação ou com recomendações. Ok? Uhum. Quando vão aos vários amigos, vão ter um perfil deste género e, portanto, vocês vão ver os personagens e dentro dos textos vão estar, lá está, os conteúdos que o mestre de jogo poderá ou não aproveitar para conversar com os jogadores. E, portanto, vocês poderão ver, por exemplo, que aqui tem alguns dos temas referentes ao Covid. O que é a doença? Quais são os sintomas da doença? Quais são os grupos de risco? Quais são os profissionais em risco? Que diferentes tipos de confinamento? Não é? O confinamento normal, o isolamento. Qual é o impacto da doença na gravidez e no parto? Estes são alguns dos aspectos referentes à doença que estão dentro destes conteúdos de apresentação dos personagens. Mas podem também trabalhar outros temas que, como veem, têm a ver com o confinamento, mas não têm a ver com a doença em si, nem têm a ver com os comportamentos, necessariamente com os comportamentos aditivos. Violência doméstica. Há mais conflitualidade. As pessoas pegam-se mais. Porque não podem fugir uma das outras, então mantêm o conflito durante Uhum. mais tempo ou conseguem resolvê-lo. Ok. O aumento da atividade digital é benéfica. Sim, porque é um recurso e é aquilo que me liga aos outros. Mas não se a partir do número de horas faz com que quando é a hora de eu ir dormir não durmo tão bem porque tenho tantas horas de ecrã em cima que estou agitado e não consigo descansar. Substâncias de escape, não é? O Uhum. álcool, a cannabis, a emergência das novas substâncias psicoativas, os sintéticos, a redução da atividade física, não é? E, portanto, a pessoa sentir-se que está mais perra, que está menos ativa, que está... E, claramente, obviamente, a questão dos riscos de saúde para a saúde mental. O achar que isto nunca vai acabar, estamos tramados, isto vai ser horrível. O excesso de informação que faz com que eu fique mais pessimista. As mensagens contraditórias, eu já não saber quem é que está a dizer a verdade e quem é que está a mentir, etc. E por fim, algumas questões que remetem para as questões sociais, as teorias das conspirações. Alguém criou este vírus de propósito para ter o resultado que está a ter, o facto de países diferentes adotarem estratégias diferentes e o que é que isto tem a ver com as suas características do ponto de vista cultural, a questão de que as famílias se reorganizam no confinamento e há namorados que entram em casa das famílias ou há pais pela situação do confinamento estão longe dos filhos e estão os filhos a fazer uma gestão autónoma na sua casa, a questão do ensino à distância, a adaptação laboral, o layoff, tudo isso pode ser abordado dentro desta narrativa no sentido da explicação. E claro está, porque a questão ecológica é importante, qual é o impacto da Covid no ambiente. Depois João e Maria vão-nos trazer temas diferentes, não é? Vocês vão perceber que Uhum. eventualmente algumas coisas são semelhantes, ambos estão tensos, não é?
Mas as tensões são resultados de coisas que podem ser ligeiramente diferentes. Os irmãos estão dos dois lados, as aulas estão dos dois lados, o aborrecimento. Depois também uma questão importante que é, será que a partilha das fragilidades é vista da mesma maneira no rapaz e na rapariga? Como é que é? Conversar um bocadinho à volta disso. O que é isto do aborrecimento? De que é feito o aborrecimento? Que respostas é que há para o aborrecimento? E depois a capacidade de escolher. Às vezes tenho 500 coisas e não consigo escolher uma. Portanto, não é uma questão de alternativas, é uma questão de saber escolher também e de poder escolher. O resistir às coisas que eu não conheço e, portanto, eu tenho às vezes 500 coisas giras para fazer, mas como não conheço, não vou lá. E a oportunidade para descobrir. Lá está novamente o equilíbrio entre o risco e a reinvenção. A necessidade de sair, que é partilhada por todos, não é? E, portanto, não é particular dos adolescentes, mas que pode ser interessante ser refletida se é diferente, novamente, nos rapazes e nas raparigas e se é mais forte nos jovens do que nos adultos. E depois, como é que os outros reagem quando o Patas anuncia que tem que sair, não é? E, portanto, quando o Patas diz eu vou sair, dou a quem doer, eu vou sair, os amigos vão reagir e uns vão estar perfeitamente coniventes, vão ser cúmplices, outros vão dizer tu és completamente parvo, és irresponsável, és irracional, outros vão dizer se vais sair, toma cuidado, o que é que tu podes fazer para sair? Mas como veem, é assim, não estamos a fazer uma história cor-de-rosa, não estamos a criar um personagem que seja bonzinho e que faça as coisas certinhas. Damos espaço a que as coisas possam correr de uma forma negativa. Porquê? Porque a realidade é assim mesmo. A realidade é feita de coisas que nem sempre correm bem. A Maria também está tensa, mas novamente, reparem, no caso da Maria, a Maria tem responsabilidades que lhe são transmitidas pelos pais. Ela tem que, para além das suas coisas, tem que fazer outras coisas que têm que ver com o cuidar dos pais, com o facto dos pais estarem em teletrabalho, portanto estarem menos disponíveis, haver alguma tensão. A Maria também está preocupada com o aumento do peso, e depois há conversas que ela não consegue controlar e, portanto, o que é que as amigas estão a dizer também é uma coisa que gera tensão para a Maria, etc. E depois vai gerir esta questão da conflitualidade entre papéis. Ela é a amiga do grupo, não é? Ela cuida dos outros todos. Será que ela pode partilhar a sua fragilidade e deixar que os outros cuidem dela? Pois esta perspectiva entre as conversas coletivas e as individuais, não é? De repente só sei estar em chat e, portanto, eu só sei estar na plataforma com todos ao mesmo tempo a dizer disparados. Ou não, eu preciso de conversas mais profundas, mais sérias, mais dirigidas. Como é que ela faz esta gestão e qual é o lugar do humor na gestão do conflito, não é? E, finalmente, a Maria traz isto, o João não tem. A Maria começou um namoro há pouco tempo. Como é que se gera uma relação amorosa em confinamento? Como é que se cuida? Como é que se trabalha a questão do achar que o outro está a perder o interesse nela? E o que é que isso a leva a fazer do ponto de vista de demonstração ou do ponto de vista da gestão da sexualidade? A Maria vai optar, ao contrário do Patas, por conversas mais pessoais, mais dirigidas aos amigos e, portanto, ela vai trazer um conjunto de temas que são temas diferentes, não é? O Martim é o atleta e a transição do treino para a atividade em casa, com programas organizados, provoca uma desmotivação e uma desmoralização muito forte. A Sabrina, porque é voluntária na área da saúde, ela é estudante de medicina, está em exposição constante ao sofrimento dos outros e, portanto, o impacto que isto tem nela. Ver que há pessoas sozinhas, há pessoas muito tristes por aí. A preocupação do controle de peso, a Maria traz isso, ganhar peso, o Emanuel está a ser objeto de cyberbullying, partilha isso com a Maria, a Catarina vai falar de uma amiga que está num site de encontros e em que há partilhas de conteúdos mais íntimos, fotografias e quais são as consequências disso e os riscos que estão associados e, portanto, remete um bocadinho para o trabalho que outros parceiros nossos estão a fazer ao nível da cibersegurança. O Botecas, que é o paranoico do grupo e que acha que o estão a excluir das conversas dos sites e ele não está a conseguir acompanhar tudo e, portanto, não está num fear of missing out e, portanto, esta perspectiva de dizer eu não estou a conseguir a acompanhar o fluxo das coisas. A conflitualidade com os irmãos, o Jamal e a Maria partilham o facto de terem irmãos mais novos e o Patas anda para aí a apostar uns dinheiros que já começam a escassear
e o jogo a dinheiro começa a ser complicado. Porque o Patas vai mesmo sair, e a Maria também vai mesmo sair, porque o namoro assim o exige. Há que pensar como é que se justifica, não é? Como é que vamos criar uma justificação para sair. E aqui estamos em abertura, ou seja, já estamos, a história acaba, deixa de haver uma linha condutora e é o leitor que começa a dizer, ela vai dizer que vai cortar o cabelo, ela, não, já pode dizer que vai cortar o cabelo, vai às compras, não, calma, ainda não pode ir a qualquer compra, compras como? Como é que vai? Vai para o centro comercial, para onde é que ela pode ir? A justificação permite explorar o desconfinamento. Para onde é que eu vou? Com quem? Durante quanto tempo? Planear. Introduzir a noção de que se eu vou correr riscos, que pense nos riscos antes de os correr. O que é que eu posso fazer para reduzir os riscos? As luvas, as máscaras, a questão da roupa, ao chegar, o contacto com as superfícies, todos os temas Covid que estão a ser trabalhados constantemente são aqui objetos de trabalho. E outros riscos. É assim, o que é que eu posso encontrar quando sair? Posso encontrar aglomerados de pessoas. Vou para a praia e está meio mundo na praia, não é? Se calhar é melhor não ir para a praia, vou para outro sítio, para onde é que eu vou? A polícia aparecer, poder perguntar-me o que é que eu estou ali a fazer, ou poder chamar a atenção que eu não posso estar ali. Como é que eu lido com isso? As outras pessoas, a falta de consciência por parte dos outros, são riscos, são trabalhados aqui. A partir do momento que eu corro riscos, não é? Tanto para a Maria como para o João isso vai acontecer, quantas vezes é preciso eu correr riscos para haver consequências? Não é? E, portanto, há aqueles que acreditam que eu sou imune e, portanto, corra eu os riscos de correr, nunca vai acontecer nada. Há aqueles que é importante ajudar a perceber que lá está, é uma questão de estatística e de probabilidades. A partir do momento que eu repito muitas vezes um comportamento, o cântaro pode não vir da fonte dessa vez, não é? E, portanto, na história vai acontecer isso. E vai acontecer isso em função também da frequência com que o leitor vai achar que o personagem vai sair. E depois vai-se trabalhar todos os aspectos, novamente, da informação DGS sobre o que fazer. A partir do momento que eu acho que tenho sintomas, o que é que eu faço? Para onde é que eu ligo? Quais são o tipo de recomendações que me vão dar quando eu ligar para esses sítios? Quais são os sítios onde eu posso testar? Vêm testar a casa? E a partir do momento que há um teste positivo, ou como é que eu ligo com a espera? A partir do momento que eu faço o teste, como é que eu lido com a espera até me darem esse resultado? E quando eu tenho um resultado positivo, o que é que eu passo a ter que fazer? E quando eu vivo com outras pessoas, nomeadamente idosos, como é que é? E pior do que tudo é, e se eu estiver pegado aos outros? Tudo isto faz parte deste enredo, não é? Sendo que em determinada altura não há mesmo mais história. E, portanto, a partir dali, se tudo vai correr bem, se a família vai morrer toda, se não vai aparecer uma solução, isto é o leitor que vai criar, não é? E vai criar no trabalho que faz com o mestre de jogo, não é? E há esta pergunta importante. Tu achas que tem que correr mal para que eles aprendam? As pessoas só aprendem quando coisas más acontecem. Isto é uma pergunta válida de se fazer. Porquê? Porque eu estou a antecipar uma realidade, não é? E, portanto, estou a trabalhar com os meus filhos, estou a trabalhar com alguém que, à partida, pode ter uma vulnerabilidade particular. Posso lhe perguntar, na tua história, tem que correr mal? E é engraçado porque culturas diferentes, precisamente, dão finais diferentes à história. Na nossa cultura ocidental há sempre um final feliz, não é? E viveram felizes para sempre, não é? Mas, por exemplo, as histórias africanas, mais frequentemente a história corre mal. E há alguém que fica pelo caminho. E, portanto, aqui é muito dizer, tu que és o leitor, tens a decisão final de como é que acaba a história. Ok? Por fim, e para terminarmos, já estamos bem apertados no tempo. Há 10 minutos. Esta ideia de que há um day after, não é? E, portanto, o que é que acontece a seguir? O gradiente de entusiasmo e o dosador de risco tem exatamente a ver com isso. Que a partir do momento que me abrem a porta, será que eu saio para fazer tudo? Poder refletir sobre quais são as coisas que eu acho que preciso mesmo de fazer. Quais são aquelas que eu não vou fazer. Aquelas que eu tenho medo de voltar a fazer. Trabalhar o medo é muito importante.
sobretudo para aqueles que são mais menos seguros. Aqueles que são mais sensation seekers, o que temos a trabalhar com eles é, ok, qual é o limite? E quais são os riscos, não é? Depois esta perspectiva de que a abertura não é para todos, não é? E, portanto, uns vão poder fazer umas coisas e outros vão poder fazer outras coisas. Isso vai levantar conflitos e vai trazer invejas. E é importante que os cuidadores, independentemente de serem profissionais ou não, possam abordar esse tema. Como é que é? Como é que vocês encaram a saída dos outros? Os vossos irmãos mais velhos já vão para a escola. Vocês ficam aqui. Como é que é? Ok? Uhum. O retorno ao passado recente é pensar que o desconfinamento se transforma novamente em confinamento. E poder pensar, ok, como é que é voltar outra vez àquilo que já conhecemos. Vai ser igual, vai ser mais difícil porque tivemos um cheirinho de liberdade e voltamos agora outra vez a estar aqui fechados. Pensem lá como é que é. E depois, o que é que nós gostaríamos que se mantivesse? Ou seja, já que passámos por essa experiência, houve ganhos. Quais foram os ganhos que queremos? Passámos a jogar regularmente jogos em família. Temos o serão do jogo. Queremos manter o serão do jogo. É giro. Descobrimos 500 jogos que passámos a fazer e redescobrimos esses jogos de tabuleiro. Não, passámos a ver filmes em conjunto. Temos um momento que, à vez, cada um de nós escolhe um filme para a família. E é o momento do cinema. Há coisas que nós não queremos perder a partir do momento que as ganhamos. Há outras que não queremos voltar a ter que viver. Como é que é? Ok? Boa? E depois, finalmente, esta mensagem de fundo, que é, naturalmente, nós correremos riscos consoante a atitude que temos perante a vida, a maneira como vemos a vida. E se de facto achamos que somos imunes, vamos correr mais riscos. Se achamos que a partida tudo é péssimo e tudo vai correr mal, provavelmente não arriscamos uma palha. Trabalhar isto com os miúdos. E, de Uhum. facto, vamos estar sempre nesta lógica de que a saúde é um bem coletivo, não é um bem meu. Eu não posso dizer, eu faço o que quiser com a minha saúde, porque quando eu adoeço, ou eu faço adoecer o outro, eu sou responsável pela saúde do outro também. E, portanto, na relação de cuidar, e isto é uma relação de cuidar, eu tenho que equilibrar o egoísmo entre as coisas que eu preciso verdadeiramente para mim e o pensar no outro. E isso é essencial. Ok? E pronto, da minha parte, Muito eu bem. calava-me só com esta mensagem do Boris Cyrulnik, que é de facto o autor da resiliência, esta ideia de que todas as tristezas são suportáveis se fizermos dela uma história. Portanto, nós já fizemos uma, façam a vossa também, e transformem um bocadinho Uhum. todas estas experiências do confinamento e do Covid numa história passível de ser contada ou de ser explorada com os outros.